E aí eu estava em consagração e abri nesse texto e comecei a meditar no Salmo 67. Deus me conduziu a outro texto. Eu quero compartilhar com a amada igreja nesta noite. Aqui o salmista está fazendo agradecimento pela colheita. É o hino de ação de graças, em que todo o povo agradece a Deus pela boa colheita. E a oração que ele começa fazendo é a oração pedindo a bênção de Deus. Oração pedindo a bênção de Deus. A bênção contínua, quer dizer, a bênção incessante, a bênção permanente. E ele diz assim: ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade. Assim, verso 2: assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. 3: que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem, que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guia as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. 7: ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam, o adorem. O salmista começa: ó Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoa e trata-nos com bondade. No Salmo 66, verso 16 a seguir, diz assim: Salmo 66, verso 16: todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Verso 17: eu clamei, eu gritei, pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Como é que está na sua Bíblia o Salmo de número 66, verso de número 18? 1, 2, 3, leia. Eu aconheço a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu gritei pedindo a sua ajuda, então louvei com hinos. Mas, porém, contudo, todavia, se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém, Deus de fato me ouviu e respondeu a minha oração. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Diga amém. Amém. Podem sentar, dando glórias a Deus. Observe, amados, que o salmista, no Salmo 67, ele está louvando a Deus pela boa colheita, pedindo ajuda. No 66, ele está dizendo que ele gritou, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor, o Senhor lhe respondeu. Mas ele diz assim: se eu tivesse guardado ou permitido que em meu coração houvesse maus pensamentos, então o Senhor não teria me ouvido. Chacoalhe essa pessoa bem forte e diga assim: como andam os teus pensamentos? Como anda? Diante desta situação que você tem vivido, diante dos problemas que tem lhe afligido muitas vezes, diante das adversidades que têm surgido diante da tua vida,
problemas que aí vem, uma hora cada vez parece que fica pior. Qual tem sido o seu pensamento diante daquilo que os seus olhos veem dentro da tua casa, na tua família, diante daquilo que os seus olhos contemplam no seu dia a dia? Quais têm sido os seus pensamentos? De que forma você tem pensado? Um dia Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Quando se fala em coração, fala de mente. Quando se fala em mente, fala em pensamento. E a Bíblia diz que nós muitas vezes nos deixamos levar pelos nossos pensamentos, mas o Senhor Deus diz: eu é que sei que pensamento tenho para convosco. Jeremias 29:11, que não são pensamentos de guerra, mas nós, como carne, como seres limitados, vivemos fazendo guerra dentro de nós, sim ou não? É uma guerra atrás da outra. Não vou conseguir, não vai dar, está difícil, eu vou brigar, eu vou deixar, eu vou largar, não aguento mais, estou cansado. É uma guerra por dia que nós temos que vencer. E se nós não guardarmos o nosso pensamento, nós vamos perder o foco, nós vamos perder a direção, nós vamos deixar de viver aquilo que nós precisamos viver. Haja visto, amados, que a Bíblia nos mostra em Marcos 6, Evangelho de Marcos capítulo 6, de uma mulher que tinha um problema de enfermidade, capítulo 5, ela tinha um problema de enfermidade, ela tinha um problema de fluxo sanguíneo, ela tinha um problema de hemorragia, ela tinha uma enfermidade que a medicina não curava, muito pelo contrário, a medicina já havia até judiado aquela mulher. A Bíblia diz que quanto mais aquela mulher buscava, pior ela ficava, o seu estado ia de mal a pior, ela não obtinha a sua cura, mesmo tendo gastado tudo que tinha, era-lhe impossibilitada a cura. E a Bíblia diz que esta mulher ouviu falar de Jesus e de tudo aquilo que Jesus havia feito, e a Bíblia diz que entrou algo no coração dela, um desejo enorme de conhecer a Jesus, um desejo enorme de se encontrar com Jesus. Havia naquela mulher uma perseverança, diga perseverança. Mesmo estando enferma durante tanto tempo, ela tinha esperança, ela tinha perseverança. Ela, qualquer situação que era gerada, que alguém dizia: há a possibilidade de você ser curada, há um médico que pode tratar de você, ela ia atrás. E a Bíblia diz que ela foi judiada pelos médicos, ela foi judiada, sofreu muito nas mãos dos médicos, mas não obteve a sua cura. Mas ela não perdeu a sua esperança. Então não havia nela pensamentos ruins, porque a pessoa, quando vai perdendo a sua esperança, ela vai permitindo que a sua mente seja dominada por maus pensamentos. Porque enquanto a esperança luta, enquanto a esperança, há alguém lutando para alcançar alguma coisa, mas quando a esperança vai se desvanecendo, aí fica difícil. Lembra que Paulo escreveu sobre o irmão Abraão, nosso pai da fé, lá em Romanos 4, versículo 16, que ele não duvidou em seu coração, mas permaneceu firme, não olhando para a sua situação, não se preocupando com a sua situação, mas ele permaneceu firme no seu pensamento. Deus prometeu, ele vai cumprir. Aleluia! Aleluia! Pergunta, chacoalha essa pessoa, diga assim: como chegou você aqui hoje? Como é que você chegou aqui? Pensando em quê? Pensando no pior, muitas vezes, com pensamento a 1000 por hora, dominar, não conseguindo se encaixar. Quantas pessoas estão vivendo desta forma, e por não conseguir se encaixar, uma hora quer, uma hora não quer. E o segredo diante de Deus é a perseverança. Aleluia! Aleluia! Diga para o irmão: perseverança é não desistir. A Bíblia diz que aquela mulher colocou algo no seu pensamento. O que ela colocou, apóstolo? Ela colocou: se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. Ela colocou na sua mente. A Bíblia diz que ela ia pensando: se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Ela não tinha visto Jesus, mas ela já estava pensando: se eu tocar, eu vou ser curada. Ela já estava tomando posse da cura dela.